Tá, depois eu vou falar para vocês como é que eu vou compartilhar. Vai ser no YouTube, tem uma página lá. Eu não tenho aqui o endereço, mas depois eu vou mandar para vocês via e-mail. Então, assim, vai ter a aula, 1 hora, 2 horas depois da aula eu já ponho lá. Então, você pode assistir ao vivo, síncrona, que é bom porque daí você pode fazer perguntas tanto falando, ou você pode fazer perguntas no chat. Eu nem sempre vejo na hora que eu estou aqui me batendo aqui com o programa, mas assim que eu ver, eu respondo. E se você não puder ou não quiser, está gravado lá, e eu não vou fazer presença nesse sentido de sair controlando notas, se você está aí ou não está aí. Eu tenho um colega meu outro dia me falou que ele faz nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15 minutos da aula. Eu não consigo fazer isso aí. Não quero, eu estou aqui pensando um monte de coisa sobre o conteúdo, não quero ficar pensando se... vou fazer uma chamada surpresa aqui para ver se as pessoas... Eu talvez meio ingênuo, penso que complexidade é tão interessante que esse vai ser o ponto alto da sua semana. Você quer estar aqui, isso aqui é a melhor coisa do mundo, isso aqui é melhor do que sábado à noite. Então, bom, então é isso. Mas se alguém quiser a iniciativa de mudar de data, conversa com os colegas e daí proponha para mim a gente ver. Então, isso aqui ainda é do semestre passado, né, do ano passado. Não existe propriamente economia da complexidade. Esse nome nem faz muito sentido, porque economia da complexidade não é economia. O certo seria a economia como um sistema complexo. Mas não é tão sexy, né? Então, e o Brian Arthur, que tem um texto que saiu esse mês agora, eu acho, que eu acho que eu vou ter o link aqui, e ele cunhou isso algum tempo atrás de economia da complexidade. Então assim, Complexity Economics, ou então Complexity, ou então Complex Adaptive Systems, esse é o jeito de falar. E a gente não vai se ater só à economia, mas o foco é a economia. Aí tem umas citações aqui. Esse Tom Stopper é um dos maiores dramaturgos vivos, pelo que eu entendo. Eu nunca li, inclusive nunca li esse, eu quero... Sempre me esqueço, quero ler essa peça, chama Arcadia. E parece que essa peça é tudo sobre complexidade. Lá no século XIX, parece Jane Austen, assim, você lendo, mas, no fundo, o tema é complexidade. Ele fala, uma das coisas que ele fala assim, o melhor tempo de estar vivo é quando você descobre que o que você sabia está tudo errado. Tudo que você achou que sabia estava errado. Isso soa horrível, mas espera aí, isso deve ser péssimo, você achar que tudo que você sabia foi tão difícil saber essas coisas, agora está errado. Mas eu entendo o que ele quer dizer, e com complexidade um pouquinho isso, né? Eu dediquei, sei lá, os últimos 30 anos da minha vida para estudar economia. Finalmente, quando eu estou começando a entender esse negócio, eu começando a achar que eu sei um pouco de economia, eu vou ter que admitir, não, mas tudo isso está errado, tudo isso está errado. Mas isso é libertador, de certa forma. É libertador porque tem uma fronteira nova, e se ela realmente for a fronteira, é muito bom ser um dos pioneiros que vai chegar lá e ajudar a estabelecer isso, né? O risco, claro, é que você pode estar perdendo seu tempo. Se daqui a 5 anos isso aqui tudo morrer, mas esse é o risco. E outro é o Stephen Hawking, você sabe quem é, e ele foi perguntado numa entrevista no ano 2000, Stephen Hawking, você é o homem mais inteligente do mundo, o que é o futuro do conhecimento, da academia, do conhecimento? E ele falou, e sugeriram um monte de coisa, vai ser quantum mechanics, vai ser a inteligência artificial, vai ser não sei o que, essas coisas. Ele, não, o próximo século vai ser o século da complexidade. Então, isso é legal ter alguém dizendo isso. Aí eu faço minha promessa a vocês, a garantia aqui, eu vou garantir aqui que essa disciplina, de agora até o final, vai detonar o seu cérebro pelo menos 10 vezes. O que eu quero dizer? Eu quero blow your mind. Não tem uma expressão boa em português de detonar seu cérebro, então blow your mind. Blow your mind, o que é blow your mind? É quando você está lá, você vê uma coisa e você não acredita naquilo ali. Você diz, peraí, isso aqui eu estou surpreso, estou realmente surpreso de ver isso aqui, isso muda o jeito que eu vejo as coisas, eu não achava que isso poderia ser verdade, se alguém me falasse eu não iria acreditar.
e eu vou ficar pensando sobre aquilo durante muito tempo. Então, pelo menos 10 vezes vai acontecer, e eu pus uma nota de rodapé aqui, a nota de rodapé diz assim, contanto que você seja uma pessoa minimamente curiosa, né? Tem muita gente que é tão assim, pode mostrar a coisa mais impressionante do mundo, a pessoa, sim, não. Não, tá, não, mas se você tem um mínimo de curiosidade científica, você vai ver coisas, eu acho, que vão detonar o seu cérebro. Tá. Aí eu botei um texto. Você vê como que eu estou entusiasmado com esse negócio. Geralmente, quando você vai fazer um programa desse, isso é chato, assim, a secretaria vai... você tem que ter um programa. Assim, não, né, tem que ter programa, coisa chata fazer isso. Aí você põe um parágrafozinho. Aqui nós vamos estudar os conceitos de tal e tal coisa. Aqui não, eu escrevi coisa comprido aqui. Depois vocês podem ler isso aqui. Mas vou já explicando um pouquinho o que são sistemas complexos, já notando essa ideia que um dos primeiros... Assim, e será que isso serve para a economia? Mas um dos sistemas complexos, se você descrever a definição de sistema complexo, vocês vão ver que ele explica exatamente um dos quintessenciais sistemas complexos, é uma economia da mão invisível de Adam Smith. Quando Adam Smith estava lá em 1776, descrevendo, ele está vivendo a Revolução Industrial acontecendo em volta dele, e ele vai descrever aquela ideia de que você tem agentes heterogêneos, the butcher, the baker, não é candlestick maker, é outro com B, butcher, baker and the brewer, cada um buscando o seu interesse próprio, ninguém pensando, mais ninguém da sociedade, todo mundo acordando e falando, eu vou me dar bem hoje. Se cada pessoa fizer isso, claro, dentro de um arcabouço institucional com regras, vai emergir dessa interação desses agentes diversos, emerge sem que ninguém queira isso, sem que ninguém esteja controlando ou desenhando isso, emerge algo, a mão invisível, que o que é essa mão invisível? É o mercado competitivo que aloca as coisas perfeitamente. As coisas que eu falei são os elementos do sistema complexo. A primeira coisa são agentes diversos, todo sistema complexo tem agentes diversos. A segunda coisa são a chave de... Se tiver que explicar sistemas complexos em uma palavra, a palavra é interação, são agentes diversos interagindo entre si, e isso está gerando algo acima, o que a gente vai chamar de emergência, está levando a fenômenos emergentes. Uma outra palavra bonita para isso é ordem espontânea, está gerando uma ordem espontânea que ninguém desenhou, ninguém intencionou aquilo ali, que cumpre outras funções. Então, esse é um sistema complexo, e Adam Smith captou bem isso. Isso já diz para a gente, puxa, então, essas coisas, economias têm isso, tem interação, tem agentes diversos, emerge booms, emerge bust, emerge cooperação, emerge competição, emerge grandes firmas, concentração de firmas, desigualdade de renda emerge, sem que ninguém esteja tentando fazer isso. Claro que tem governos, tem ministros, tem grupos e firmas tentando fazer outras coisas emergir, mas o que vai emergir é um resultado não intencionado e, às vezes, imprevisível dessas interações. Então, a economia, quando se pensa assim, diz, puxa, então por que a profissão demorou tanto a pensar em termos de sistemas complexos? E é uma boa pergunta. Tá. Aí, vocês podem ler isso. Um pouquinho de como é que vai ser a disciplina. A disciplina, nas outras vezes que eu dei ela, eu fazia o seguinte, eu tinha armado da seguinte forma. Vamos ver conceitos e instrumentos primeiro. Então, não tem nada a ver com economia diretamente. São conceitos de sistemas complexos. Aí os instrumentos como teoria de redes, network theory, teoria do caos, power laws, leis de potência, evolução. Então, a gente vê essas coisas todas e daí, no final, vamos ver como é que isso pode ser usado em economia. E o problema é que eu ficava tão empolgado com essas coisas no começo, que quando eu ia ver, já tinha passado 75% das aulas e a gente não tinha nem entrado, de fato, nas aplicações. Eu sentia que os alunos ficavam assim um pouquinho... Tá, essas coisas são legais por si só,
Mas como é que isso serve para a economia? Onde é que encaixa? Me dá um exemplo disso sendo usado de uma maneira que está gerando novos resultados ou novas fronteiras em economia. E aí ficava só no final. Então, essa vez eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi fazer simultâneo. E também me controlar um pouquinho mais para... Assim, não vou fazer 4 aulas de teoria do caos, modelos baseados em agentes, às vezes fazia 4 aulas naquilo ali, não fazer tanto assim nesses conceitos e tentar ver mais aplicações, os trabalhos usando isso, porque lá os conceitos voltam a aparecer. Então, bom, uma das coisas, como é que vai ser, questão de nota, já que está aqui, tem esses exercícios aqui. A gente fez isso nas outras aulas e funciona muito bem. É um negócio feito assim, bem exploratoriamente. De uma maneira bem exploratória. Não é assim, o exercício, entrega, eu corrijo. É você fazer esses exercícios em grupos de 1 ou 2, e aí vocês vão apresentar. Vai ter essas apresentações rápidas, umas apresentações rápidas de 15 minutos. Então, primeiro é um modelo baseado em agentes. Não sei se já devem ter ouvido o modelo baseado em agente. Em economia, a gente está muito acostumado a fazer coisas analíticas. A gente pega equações e daí você tem premissas, equações, resolve as equações, chega num resultado. Mas isso requer, isso é muito poderoso, isso é muito bom, dependendo do que você vai fazer. Mas um outro jeito de fazer é você programa em computadores agentes. Então, pode ser um grid, pode ser qualquer coisa no computador, você faz um mundo no computador, e tem esses agentezinhos, e você programa regras neles, geralmente são diferentes, tem uma heterogeneidade, você programa comportamentos para eles, aperta o botão, deixa eles interagir, né? A complexidade é sobre interação, eles interagem, e a gente vê o que emerge. Os mesmos elementos que eu falei. Agentes diversos interagindo, emergência de algo não intencionado, não controlado. E o jeito que a gente vai fazer isso é tem esse programa NetLogo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é de graça, você baixa, e lá eles têm uma biblioteca. Tem uma biblioteca de modelos já feitos, e o que vocês vão fazer ali é basicamente pegar eu, antes disso, nas primeiras aulas, eu já vou mostrar vários exemplos disso, exemplos interessantes. E lá você vai fazer basicamente escolher um desses e estudar ele, ver como é que ele funciona, o que ele está tentando mostrar, como é que ele mostra, e rodar. Aí vocês vão, no dia da apresentação de vocês, 15 minutos, dizem, isso aqui é um modelo de segregação racial. Então, tá aqui, esse aqui é um modelo de que está quente agora, é epidemiologia, de um vírus, o modelo SIR, né, o Susceptible Infected Recovery. Então, está aqui o modelo, vamos rodar, e você pode até, se você souber programar lá, você pode até mudar o programa, tentar fazer coisas diferentes. Então, é um negócio simples, rápido, mas a gente põe a mão na massa e a gente... E o espírito é, poxa, mas aí se eu errar, vai ser vergonhoso, estar ali, apertei o botão, não rodou. Não, o espírito não é esse, o espírito é mexer e é para errar mesmo e fazer. Tá? Um outro exercício vai ser mexer com Power Laws, e eu não sei se vocês sabem o que é um Power Law, porque eu até, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu já era um economista PhD, Herr Doctor, doutor, há 25 anos, sabia matemática, eu sei cálculo, eu sei coisa, e eu não tinha a mínima ideia do que era eu sei fazer econometria e tudo, eu não tinha a mínima ideia o que era um Power Law. Power Law, o que é isso? E por quê? Aí que eu fui ver por quê. Porque economia é toda gaussiana. Tudo que se faz em economia, tudo que a gente faz em economia, tem a premissa de que as distribuições são gaussianas, curva normal, bell curve, onde tem uma média clara, uma variância clara, onde eventos acima de 2 sigmas para os lados são tão raros que 3 sigmas nunca acontecem, eventos tão raros assim. E é tudo, nossa econometria é baseada nisso, e muitos outros modelos baseados nessa ideia. E acaba que o mundo não é, especialmente o mundo de complexidade. Então, o que é um Power Law? Power Law é uma distribuição diferente, onde você tem alguns poucos grandes e uma cauda muito grande de pequenos. Então, por exemplo, você pega crises financeiras.
Então, se você pegar uma curva gaussiana, a probabilidade de vir uma crise, o tamanho da próxima crise, é a média. Então, é uma crise grandinha, mas não é uma crise tão grande. E qual que é a probabilidade de uma crise incrivelmente grande, igual a de 2008? Ela está lá na cauda da curva normal. Então, é muito baixa, incrivelmente baixa. Então, maior ainda mais baixa. Só que daí você percebe que, vai olhar a história, você vê que essas crises estão vindo. Já teve uma em 29, já teve alguns outros precursores em 87, teve 2008, teve uma agora. Você diz, poxa, mas para um evento 3 sigma, 4 sigma, 6 sigma, isso está muito recorrente. Acaba que essas crises não são bem explicadas por uma curva normal, são por um power law. Outro exemplo é avalanches, assim, tá? Tem avalanches acontecendo o tempo todo, a maioria são pequenas, tem muitas avalanches pequenas, mas de vez em quando vem uma mega avalanche, que é uma mega crise. Ou então, autores de livros. Diz assim, deve ter, a maioria, o autor médio deve vender 10 mil livros, deve ter alguns que vendem só 2 ou 3 livros, e deve ter na cauda lá alguns que vendem milhões de livros. Não é uma curva normal, assim, é o contrário. Você tem Harry Potter aqui na cauda, vendendo milhões e milhões e milhões, tem uns 2 ou 3 Harry Potters lá, algumas outras coisas assim, não consigo pensar quais, Bíblia, sei lá, outras coisas, e tem uma grande massa que vendem pouquíssimos livros. Então, é um power law, no gráfico é uma linha negativamente inclinada. E acaba que isso é muito mais comum do que distribuições normais. E a gente vai... Então, esse exercício aqui, basicamente, vocês vão escolher uma variável, tamanho das cidades, tamanho de terremotos, número de pessoas que são super spreaders de Covid. Assim. Aí vocês vão pegar, a gente vai aprender como é que faz, e vocês vão plotar ela num power law. E tem um teste para saber se realmente é um power law ou se não é. Então, esse é um outro exercício. Então, de novo, é rápido, vai ser uma apresentação de 10, 15 minutos. A gente vai fazer uma rede complexa. Então, tem um programa... Uma das grandes coisas de... Assim, eu falei, complexidade é interação. Então, pensa como é difícil fazer interação com equações, né? Eu tenho, sei lá, milhões de pessoas interagindo entre si, ou centenas de firmas interagindo, ou políticos interagindo, seja lá, passarinhos, formigas. É difícil fazer uma equação para cada um e resolver. Como é que a gente faz economia? A gente começa assim, não dá para fazer uma equação para cada um. O que eu vou fazer é o seguinte, faço uma premissa de agente representativo. A primeira premissa assim todas as formigas são iguais, ou todas as firmas são iguais, ou todos os agentes econômicos são iguais. Aí eu só preciso fazer uma equação, resolvo, multiplico por N e eu tenho o resultado. Uma simplificação que é forte demais. Então, teoria de redes é uma tentativa de fazer isso. Você plota a rede, são pontinhos, são nós, e aí você junta os nós, de acordo com os dados, quem interage mais ou menos com outros, eles estão conectados ou não por nós, e a gente analisa a estrutura da rede. Essa rede aqui, ela parece aleatória. Essa rede parece ter clusters. Essa rede tem um hub grandão no meio. Essa rede está mudando nesse sentido, tem centralidade e essas coisas, tem um monte de parâmetros de redes que você pode calcular. Você vê, de novo, é um jeito de lidar com um sistema complexo. Vários agentes, então uma rede, interagindo entre si, são os elos da rede, e a gente e essa interação emerge algo superior. Esse algo superior é algo que na estrutura da rede. Por exemplo, uma coisa que pode emergir é autocontágio de Covid. Dependendo da estrutura da rede, se for todo mundo meio que isolado, você tem baixo contágio, você tem uma rede muito interligada ou pouco interligada, mas todo mundo ligado no mesmo hub, aí você tem autocontágio. O autocontágio é um fenômeno emergente, é uma organização espontânea que surge. Então, a gente vai fazer isso, e aqui, de novo, vai ter um software gratuito que dá para usar, é relativamente fácil de usar, e a ideia é que, uma vez que você começa, faz sua primeira rede, que nem econometria, uma vez que você roda a sua primeira regressão, você
aí está liberado para rodar outros, e redes também. Eu acho muito pouco usado em economia, eu já vejo aparecendo de vez em quando eu vou para uma conferência, teoria de redes, mas está muito acanhado ainda, acho que tem um espaço muito grande para fazer isso. E aí o último exercício é a apresentação de um trabalho, pegar um trabalho já escrito por alguém, eu vou sugerir, vocês também podem procurar, e aí uma apresentação assim, de uns 20 minutos, e a ideia é um trabalho que lide com um assunto econômico, de economia, usando a linguagem, os conceitos de complexidade. Então, isso também é fácil, né? Isso é fácil fazer, você lê o trabalho e apresenta. Quase tudo vai ser em inglês, os trabalhos, porque e todo o material, porque não tem muita coisa em português ainda. Então, alguns anos atrás do MBA, você não podia fazer isso, não podia nem usar palavras em inglês. Se eu falasse moral hazard, já tinha alguém reclamando para a chefia. Ele falou moral hazard e a gente tem uma palavra em inglês, a gente pode ter perigo moral. Por que esse professor está lá falando em inglês? Mas hoje em dia mudou. Eu noto que meus alunos de doutorado, eles já estão escrevendo as suas teses já em inglês. Isso era impensável. Assim, 15 anos atrás no UNB, no Brasil, era impensável. Eu tinha toda aquela conversa. E eu não ligo, para mim tanto faz realmente, eu não acho que é superior inglês ou português, ou que é pedante ou não é pedante. A única coisa para mim é que com inglês tem muito mais material, que é o que interessa. Tá, então vai ter uma prova lá no final, que é 35% da nota, e a prova não é uma prova tradicional de prova assim, que tem um monte de perguntas e a resposta é aquela. Se você não tiver aquela vírgula no lugar, você está errado, que o número tem que ser exatamente aquilo. É uma prova muito mais de demonstrar que você entendeu a complexidade. É provavelmente o tipo de pergunta que eu ponho. Cada resposta de vocês vai ser diferente. Assim, por exemplo, sugira um sistema complexo que tenha tais e tais características. Então, só para mostrar que vocês sabem. Então, vocês vão fazer em casa, provavelmente. Vão poder consultar material, a ideia, mesmo porque não tem muito como fazer agora, mas a ideia é o quanto que você internalizou e especialmente dando um prêmio muito grande à originalidade. Eu acho que em ciência, a originalidade é muito mais do que técnica, do que qualquer outra coisa. Originalidade, ter boas ideias é a questão. Aí tem participação e presença, 10%. Eu falei, não vou fazer presença, mas... Então, provavelmente você vai ganhar esses 10%. Não sei se chegar no final do curso, eu não sei quem você é. Você estava no curso o tempo todo, não sabia que estava aí. Então... e a última coisa, uma proposta de um projeto. Porque aqui a minha esperança é o seguinte, aqui, você vai ter toda essa informação nova e instrumentos novos, e aí é para você... Só precisa sugerir uma ideia. Então, ao longo do curso, a gente vai ver tantas coisas diferentes, ainda de uma maneira meio superficial, mas tantas coisas diferentes, que eu acho que é quase inevitável que em algum momento eu vou falar, ou algum texto vai mostrar, ou alguma apresentação de um dos outros alunos vai apresentar alguma coisa, e aquilo você vai dizer, puxa, isso me deu uma ideia sensacional, a gente podia fazer mais ou menos isso, mas juntando com outra coisa, vocês vão fazer um elo, recombinando ideias ali, e aí você vai ter essa ideia, esse pode ser seu projeto. O projeto é basicamente um título, um objetivo, uma resenha do que já foi feito nessa área, qual que é a ideia, como é que você planeja fazer. Né? Não precisa nem fazer, né? Eu não tenho os dados, mas vou buscar os dados, eles talvez existam não sei aonde, e eu espero que vocês já sejam inspirados. E aí, talvez depois vocês até queiram usar esse projeto depois para suas monografias, teses ou outras coisas. O fato de ter posto aquilo no papel, às vezes, aquilo vai para frente. E eu tive já nas outras disciplinas, nas outras versões desse curso e de outros, já surgiu esse tipo de coisa. Alguma ideia que começou ali, daí cresceu depois. Por exemplo, na aula, na versão anterior, não sei se conhece o Marcos Paulo Correia. Ele teve uma ideia, daí conversou comigo depois, já fez a monografia comigo depois, e a gente está escrevendo um paper junto agora, que eu acho que vai ter um impacto muito grande, baseado nesse tipo de coisa. Então, a ideia isso, é pegar e depois ir para frente. Não necessariamente escrever comigo,
mas levar para frente. Tá, alguma pergunta sobre a logística, alguma coisa assim por enquanto? Então, deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz isso aqui, porque eu tentei fazer, antes eu tinha vários temas. Então, primeiro tem uma introdução, não tem como escapar, tem que ter uma introdução com os conceitos todos, definições. Aqui está aquele paper do Brian Arthur que eu falei para vocês, saiu agora, 2021. Na verdade, isso é uma versão, ele usou coisas anteriores que ele já tinha, está lá na Nature, você vê? Nature é a revista científica, tem as duas revistas científicas gerais, é a Science e a Nature. Não é assim de economia ou de física, é de tudo. É o lugar mais prestigioso de publicar, o mais difícil. Então, é legal aqui fazendo algo sobre Complexity Economics na Nature, né? Um pouquinho nessa tentativa de ajudar muita gente fora de economia acha que a economia está precisando de uma saculejada e que daí seria um jeito. O Brian Arthur foi um dos primeiros caras o centro, a meca da complexidade é o Santa Fe Institute, SFI, que fica em New Mexico, Novo México, nos Estados Unidos. É bem ao lado da onde foi o projeto Manhattan, como é que é o nome daquele lugar? Esqueci o nome, onde desenharam o Oppenheimer e outros desenharam bomba atômica. Então, a SFI era lá ao lado, e sobrou um monte de físicos, né? Quando acabou a guerra, tinha um monte de físicos lá, que o governo americano tinha levado lá. E daí, então, já tinha um pouquinho essa... e naquela altura, física já estava passando por isso que a economia está passando, de... Puxa, os nossos métodos, as nossas teorias são do século XIX, é Newton, essas coisas, sabe? Einstein e quantum mechanics estava surgindo, então muita gente empurrando para coisas novas. Aí o SFI era ao lado e virou a meca disso ali. Mas quando realmente fundaram a SFI, o primeiro projeto deles eles pensaram assim, bom, o nosso objetivo é estudar sistemas complexos. Qual que é o sistema complexo mais óbvio do mundo? Economia. A economia tem tudo que a definição de sistema complexo diz que tem. Então, o Kenneth Arrow é o economista talvez mais importante, dos 5 economistas mais importantes, que fez o modelo de equilíbrio geral, primeiro, o modelo Arrow-Debreu. Ele foi encarregado disso, mostrando como ele é um cara inteligente. Ao mesmo tempo que ele estava construindo o arcabouço tradicional, ele já estava percebendo as limitações e vendo que precisava mudar algumas coisas ali. E ele chamou o Brian Arthur para organizar uma conferência, e isso eu explico aqui, é o que está lá nos últimos parágrafos desse programa, vamos juntar físicos que entendem desenho de complexidade e os melhores economistas do mundo, incluindo 2 brasileiros, o Mário Henrique Simonsen estava lá, e o Alexandre, né? Larry Summers e alguns outros, e a gente põe esse pessoal uma semana conversando um com o outro e para ver como é que a gente pode, primeiro os economistas vão descrever para os físicos o que a gente já sabe, como é que são os nossos modelos de economia, e os físicos vão sugerir como é que pode fazer para melhorar. E é legal você ver a história disso. Os físicos ficaram, assim, primeiro, incrivelmente impressionados com a inteligência dos economistas. Não pensavam assim que, sabe, físico deve ser tão arrogante quanto qualquer outro. Esses economistas, ciências sociais, não devem saber nada. Quando chegou lá gente como Mário Henrique Simonsen, um dos caras mais inteligentes que tem, o Larry Summers e outros, então eles ficaram muito impressionados com aquilo, mas ao mesmo tempo eles ficaram incrivelmente chocados com 2 das premissas principais, que a primeira delas era: vamos assumir que as pessoas são racionais, que a gente precisa disso, né? Que as pessoas vão maximizar, que são racionais, não vão cometer erros. Mas vocês querem mesmo? Vocês acham que essa é uma boa estratégia para modelar o ser humano? É a gente presumir que eles são racionais? Vocês não se olham no espelho, não têm família, não sei o quê, não vê as pessoas na rua? Bom, essa e a outra é equilíbrio. A ideia de que, em economia, a gente sempre trabalha em equilíbrio. A gente olha para o equilíbrio, perturba o equilíbrio, o sistema vai para outro equilíbrio e a gente só está interessado nesse equilíbrio e nesse aqui. E o caminho entre um e o outro, sobre o que aconteceu. E, na verdade, nenhum sistema complexo nunca nem chega no equilíbrio, né? Tem tantas perturbações que você está sempre entre equilíbrios. É onde as coisas interessantes acontecem. E os economistas estão lá
só olhando o equilíbrio, onde nada acontece, na verdade. E aí, bom, o Brian Arthur, ele organizou aquilo ali, e daí ficou encarregado por muito tempo do Departamento de Economia, de certa forma. SFI não é uma universidade, é um sistema diferente que vem gente de fora o tempo todo, estão sempre interagindo, misturando ideias. Bom, então eu recomendo que leiam isso aqui. Ainda talvez vai ficar meio vago, mas essa artigo já está um pouquinho melhor. Ele está querendo dar, que não é muito específico, ele está assim, mostrando as várias possibilidades de economia da complexidade e por que seria bom ir nessa direção. Então, dá uma lida. Eu não vou falar especificamente sobre ele, mas é um bom jeito de você ter uma visão geral, já começando com economia, uma coisa que eu não fazia nas versões anteriores dessa disciplina. Aí eu botei 2 histórias aqui. Isso aqui é meio incomum, começar com histórias. São contos. Vocês devem conhecer Isaac Asimov. E o bom aqui que eu achei tanto em inglês e em português. E o outro é Jorge Luiz Borges. E eu botei porque essas 2 histórias têm todo o sabor de complexidade. O Jorge Luiz Borges, você sabe quem é um argentino? Se eu não me engano, foi prêmio Nobel de Literatura. Muito bom, muito considerado assim, um daqueles escritores que tem um domínio da língua superior do que qualquer outro, meio cego já. Essa história do Asimov, a última questão, tem a última frase dela. Não leiam a última frase antes, não vai com spoiler, leiam tudo, mas aqui tem um pouco a ver com a ideia de entropia, que é um conceito que vai ser muito importante para a gente. A ideia de entropia a gente vai ver com detalhes. Entropia é uma palavra difícil, para mim demorou muito para internalizar esse conceito de entropia, mas entropia basicamente é ordem, o surgimento de ordem ou de padrões. Isso vem da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é energia se conserva. Se tem uma certa quantidade de energia no universo, ela muda de estado, pode virar, inclusive, energia pode virar massa vira energia, mas ela tem energia que é facilmente usável, pode ser usada para conseguir trabalho, como gasolina, por exemplo, altamente inflamável, ou energia pode estar numa forma como uma pedra. Pedra tem energia é massa, é igual a mc², só que tem energia no estado que não dá para usar. E entropia é um processo pelo qual toda a energia do mundo está indo do estado mais altos para estados baixos. Então, pela segunda lei da termodinâmica, o universo vai chegar em algum momento que a única coisa que vai sobrar vai ser a mesma quantidade de energia, porque pela primeira lei ela se conserva, mas num estado que não dá para usar para nada. Ou massa cinza, pensa grey goo, que um autor descreve, grey goo, massa cinza. Então, o que isso tem a ver com complexidade? Bom, é que, de certa forma, isso, acho até meio poético isso, complexidade é violações locais e temporárias da segunda lei da termodinâmica. Na verdade, não é uma violação, porque isso não pode violar, porque é uma lei física que não dá para violar. Então como é que é uma violação? O universo está todo indo na direção de virar grey goo, mas aí você olha para você está ordem, você é funcionalidade, você é padrões, esse computador eu olho para fora da janela, tem passarinhos, tem árvores cumprindo funções, padrões complexos acontecendo. Puxa, mas como é que eu vejo a complexidade crescendo? Eu vejo surgindo novas coisas, novas ideias, inovações, economias, cidades, formigueiros, populações. Como é que a segunda lei diz que isso está indo na direção contrária? Porque você aumentar a entropia é você acabar com padrões, com ordens, com funcionalidade. Então, a solução para essa aparente anomalia é que você consegue gerar complexidade, você consegue reduzir entropia localmente, num sistema aberto, mas cada vez que você gera padrões, você gera funcionalidade, você gera estruturas, você está gastando energia e você está aumentando a ordem aqui, mas isso está gerando um aumento da desordem em outro lugar.
e é temporário essa ordem que você faz. Então, quando você escreve um poema, você escreve um paper, você está gerando ordem, você está pegando, tem ideias, está gerando ordem, mas você está gerando desordem também. Mais desordem do que essa ordem temporária que está fazendo. Então, você localmente surge complexidade, surgem padrões, mas no todo a entropia está seguindo. Eles tentaram cunhar uma palavra que é o contrário de entropia, que é desordem. Eles tentaram cunhar negentropia. Negentropia, que é o negativo de entropia. Mas é uma palavra tão feia que não pegou negentropia. Então, você tem entropia, que é desordem acontecendo, e complexidade seria você suspender localmente em bolsões, por exemplo, a Terra é um bolsão de ordem. A gente, nos últimos, sei lá, tantos 100 mil anos, criou alguma ordem aqui, mas aquilo é temporário, a lei é inexorável, ela vai chegar. E tem a ver com esse texto aí, o texto gerando homogeneificação. Vocês vão ver. E o segundo texto é a Biblioteca de Babel. Talvez vocês até conheçam essa história. É uma biblioteca que tem todos os livros do mundo e todas as variações. Então, tem a Bíblia que é igualzinho à Bíblia, só que a primeira letra, em vez de ser, que é uma outra, tem o livro que é páginas em branco até a página 37, lá tem um B, e o resto é em branco, e todas as outras combinações possíveis. Então, é uma biblioteca com todas as combinações possíveis, dentro do qual tudo que já foi escrito está lá, porque todas as combinações estão lá. Então Capitães da Areia, do Jorge Amado, está lá, além de ter várias outras versões de Capitães da Areia. Tem uma em que esqueci o nome dele, não é aquele, e é Bernardo, em vez de ser aquele ali. E tem todas as outras possíveis, e tem esses bibliotecários que cuidam daquilo e vasculham aquele monte de bobagem, um monte de coisas imprestáveis, que eles abrem os livros, não tem nada de prestável, não tem ordem nenhuma, mas eles estão procurando ordem no meio dessa desordem toda. Então, essa é uma ideia que a gente vai ver, é muito usada, inclusive, é como uma metáfora, mas é usado como um instrumento para a gente buscar ordem, buscar ideias, essa ideia de que existe um espaço de possibilidades e qualquer coisa nova já existe, de certa forma, e a gente só chega lá recombinando o que a gente já sabe. Então, a gente tem ideias e a gente combina ideias. Quase sempre, quando se combina ideias, combina uma chave de fenda com um cabo de vassoura. Aí aquilo deu uma lança para pescar peixes. A maioria das recombinações que você faz não dão em nada, mas algumas geram novidade. Então, um tema que a gente vai ter lá no final vai ser essa busca por novidade. Vai ter 2 papers meus em que eu fiz isso com música popular, onde eu tento fazer um meio computacional de buscar, mostrar que as músicas que fazem sucesso são recombinações de músicas que já existem e ver qual o padrão das recombinações que tem de levar a sucesso. Bom, então, leiam os 2, acho que vocês vão entender. Ele tem até outro, tem um livro, The Garden of the Forking Paths, é o jardim dos caminhos que bifurcam. Esse desenho aqui atrás de mim, a gente vai ver esse Path Doubling Route to Chaos, quando a gente está estudar teoria do caos, é mais ou menos essa ideia. Então, é uma outra ideia que tem muito a ver, assim, que as coisas acontecem no mundo, você chega num ponto, aqui poderia acontecer A ou B. Aí tem o caminho A e o caminho B, aí o caminho A poderia acontecer mais 2 coisas, outras 2 coisas, e você vai indo, daqui a pouco, quando você vê, você tem não infinito, mas um quase infinito de possibilidades, e você nunca sabe ex ante onde que o mundo vai. Um pouco isso é uma metáfora para uma coisa que é muito cara à economista, a ideia de prever e controlar. A gente quer prever e controlar a economia. Em sistemas complexos, essa ideia é o contrário. Você não consegue prever. Sistemas complexos não são previsíveis. É assim que isso que é teoria do caos. E teoria do caos, a definição de caos é isso. É uma situação onde
o jeito correto de falar, extrema sensibilidade a condições iniciais, onde até uma borboleta batendo asas, esse é o jeito poético que achamos de falar, até uma borboleta batendo asas no Brasil, na versão original é Brasil, pode gerar um furacão no Texas e você não sabe. Então, você não consegue controlar um sistema desses, né? Que tem tanto, uma coisinha pequena foi feita de um jeito ou de outro, em vez de pegar o caminho A, você pegou o caminho B, daqui a pouco algo radicalmente diferente pode acontecer. Então, não tem controle, não tem previsibilidade, além de uma pequena janela ali. Então, esse é muito espírito de complexidade. Isso. Tem gente... Talvez vocês tenham dificuldade com isso, porque vocês foram criados para ser o contrário, né? Estuda economia, você vai aprender a controlar a economia, você vai ter recomendações de política, você vai ter os instrumentos para fazer isso, e você vai poder sair por aí consertando o mundo com economia. E todo o estado de espírito de sistemas complexos, não. Isso é uma arrogância epistemológica muito grande. Não pense assim. O máximo que a gente faz com sistemas complexos é ajudar a conter ele, evitar catástrofes e talvez empurrar ele na direção de coisas. A gente não pode escolher o que a gente quer que ele faça, mas a gente pode escolher tentar cercar ele para que ele evite algumas áreas do espaço de possibilidades e que ele se contenha em outras áreas onde tem características que a gente gosta. Você vê que é incrivelmente epistemologicamente modesto. Viu? É o melhor que a gente pode fazer isso. E vai ter um trabalho também meu sobre políticas públicas, onde eu vou argumentar isso com políticas públicas. Chama Why Public Policies Fail. Lá eu vou argumentar por que quase todas as políticas públicas fracassam, não dão certo. Eu tenho uma definição que quer dizer dar certo. Então, isso é muito mal visto por economistas. Como assim? Então, para que a gente serve? O que nós economistas fazemos aqui? Bom, aí, então tem esses dois, tem o texto do Brian Arthur, essas duas histórias, podem ler no próprio tempo. E aqui eu estou recomendando que vocês ouçam esse podcast aqui do Nassim Taleb. Acho que talvez já saibam quem é Nassim Taleb, Nicholas Nassim Taleb. Ele escreveu Cisne Negro, depois tem vários outros livros. Antes tinha Fooled by Randomness, Antifrágil. Acabou de lançar um livro técnico agora, chama As Consequências Estatísticas de Caudas Grossas, daqueles power laws que a gente falou. E por que eu quero que vocês ouçam isso aqui? O que isso tem a ver? Esse podcast é o que me fez ficar viciado em complexidade. Eu era economista normal, e Quant Talk é um podcast muito bom, toda segunda-feira sai um episódio novo. Aí eu ouvi um dia, não sei quem é esse cara, Nicholas Nassim Taleb, e ele conta um monte de historinha, anedota, era engraçado, e ao mesmo tempo odioso, porque ele é um cara incrivelmente arrogante, não sei se conhece, ele fala assim... Sabe, não dá para explicar. Quando vocês ouvirem, vocês vão ver. Um cara arrogante, você vê que ele se sente muito mais inteligente do que os outros. Então, tem muita gente que não gosta dele, que acha que ele é um charlatão. Às vezes, eu até fiquei em dúvida se ele era um charlatão ou não. Mas o que ele faz nesse texto, basicamente, depois que eu fui entender, porque a partir disso eu comecei a dar isso tem a ver com complexidade, ver as coisas, basicamente, ele pega a teoria da complexidade e pega os conceitos, algumas coisas que acontecem lá, e ele explica elas nesse livro com historinhas, com anedotas. Minha avó fez isso e aconteceu isso, não sei o quê. E depois que eu fui ver, cada um desses conceitos é um conceito de complexidade e ele tá sempre achando um jeito de falar. Depois, outros livros dele são mais técnicos. Ele no Twitter, se seguir ele no Twitter, de vez em quando ele posta umas integrais, assim, acha uma expressão fechada para essa integral. Em parte, eu acho que é para sinalizar, né, que eu sou matemático, não sei o quê. Mas economistas não gostam muito dele porque ele odeia economistas. Ele fala muito mal. Ele tem essa expressão IYI, que é intellectual yet idiots. E ele acha que a maioria dos grandes economistas são intellectual yet idiots, né? Você é muito inteligente, você sabe coisas, sabe fazer tudo, mas você está desligado do mundo, não tem uma percepção errada. E ele é arrogante, às vezes você fica com raiva dele, mas é divertido e a gente vai usar muito desses conceitos aqui que ele vai usar. Tá, aí eu não vou ver, isso aqui tem umas outras
fontes de coisas básicas introdutórias. A gente vai ver isso ao longo da aula. Na próxima aula eu vou introduzir os conceitos, mas deixa eu só para acabar mostrar daí a parte 2. Então, essa parte de conceitos eu quero que seja relativamente rápida, umas 3 ou 4 aulas, a gente tira isso do caminho. E daí tem aqui... eu estou dividindo isso em 5 linhas, assim, 5 grandes ideias, que eu tenho uma tabela lá do Eric Beinhocker, que chama 5 grandes ideias em complexidade. Dinâmica, agentes, redes, emergência e evolução. E a ideia, o que eu botei aqui, copiando essa tabela dele, assim, como é que a economia tradicional lida com dinâmica e como é que a economia da complexidade lida? Como é que economia tradicional... E quando eu falo tradicional, deixa eu deixar claro isso aqui, que talvez vocês tenham brigas entre vocês e alguns professores seus e contra outros professores seus, diz assim, tem os heterodoxos e tem os neoclássicos, e você veste uma das camisas ou outra das camisas. Quando eu falo tradicional, é todo mundo, a economia toda, esses heterodoxos, neoclássicos, keynesianos, pós, re-keynesianos, seja lá o que for, toda a economia tradicional, a economia como a gente conhece, e a complexidade é essas outras. Porque toda a economia tem... São diferentes, essas escolas todas, mas todas são gaussianas, por exemplo. Todas são lineares. Todas não têm emergência. Não é verdade todas. Às vezes, uma ou outra tem alguns elementos de uma dessas coisas outras. Mas, em geral, não se usa evolução em economia. Economia é uma metáfora mecânica, né? São tubos interligados ou bolas rolando. Muito da economia foi copiado de livros de física. Mas a metáfora em complexidade é evolução. Quando você tem evolução, você tem variação, seleção e replicação, onde não tem otimalidade, onde tem a seleção e replicação de coisas que funcionam. Não o ótimo, mas o que está funcionando. Então, tem essas áreas aí, e dentro delas, meio que não totalmente arbitrariamente, às vezes não encaixa tudo aqui, mas aí vai ter algumas aulas sobre conceitos. Então, por exemplo, nessa parte aqui de dinâmica vai ter, vai falar um pouquinho dessa ideia de Big History, mostrar como a história do universo é uma história de começar de homogeneização quase que absoluta, só hidrogênio e hélio, é só o que tinha na economia do universo, e através de recombinação dessas coisas ao longo desse Big History, desde o Big Bang, vai surgir em algum momento mais elementos, mais 100 e tantos elementos, depois vai surgir, e essa é o maior mistério de todos, em complexidade em ciência em geral, vida, e a vida vai ficar mais complexa e mais complexa e mais complexas, aí vão surgir sociedades, e sociedades vão ficando mais complexas, e economias mais complexas, e tecnologia mais complexa, instituições mais complexas. Então, e tudo isso através da recombinação de coisas que já existiam, pegando naqueles caminhos do Garden of Forking Paths, do Jorge Luiz Borges. Bom, teoria do caos, nós vamos ver aqui. Nós vamos ver o mapa logístico, que é esse negócio aqui atrás de mim. E aí, aqui tem as apresentações. Aqui vai fazer a apresentação de modelo baseado em agentes. Então, não precisa ser assim, vai ser em várias aulas. Nessa aula 2 apresenta, depois mais 2 apresentam. Assim por diante. E aí tem papers também. Aqui, na aplicações em economia, eu botei... Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu botei vários papers tentando chegar naquilo que eu falei. Tá, professor, isso é legal, eu gostei, inclusive algumas dessas coisas blow my mind, mas eu não estou vendo como é que isso serve para nada em economia. Como é que isso serve para a gente entender economia, para fazer política pública? Então, essa parte aqui é isso. Eu quero que tenha uma ênfase grande e eu quero que isso comece logo no curso, esses papers.
Então, eu não tenho todos aqui, vão surgir outros, talvez vocês queiram até sugerir, se você esbarrar na internet algum paper que você acha que encaixa, sugira para mim. Então, tem vários deles aqui, alguns desses eu vou apresentar, mas outros estão aqui para... vocês podem voluntariar, e depois eu vou dar uma lista muito grande de outros papers. Eu vou sugerir nas próximas aulas também fontes na internet, onde você pode ver, tem uma coisa chamada Complexity Digest. Se você olhar no programa, acho que está aqui embaixo, aqui, material sobre complexidade. Tem muito material já. A complexidade está realmente crescendo muito. Não necessariamente em economia, mas em várias outras áreas está. Economia também, mas tem vários centros, não é só SFI. Oxford tem um centro de complexidade muito prestigioso. O George Soros financiou. O George Soros falou assim que os economistas que ele contratava não conseguiam ajudar ele em nada, vinham com modelos de SGE, modelos VAR, e aquilo acabou que não servia nada para ele. Ele queria financiar a complexidade, ele achava que esse é o futuro. Michigan tem um centro, Singapura, a Universidade NTU tem um centro muito bom de complexidade. Aqui do Brasil, na USP, tem um curso, tem pouca coisa dos professores aqui e ali, meio que por conta própria, fazendo isso, mas está crescendo. E aí tem esses sites aqui. Esse aqui é como se tem cursos e tem aqui modelos online no Complexity Explorer. Tem o jornal do SFI, que traz exemplos de pesquisas novas. Isso aqui sai uma vez por mês. Às vezes você lê algo bom. E esse Complexity Digest também. Ele livros novos, papers novos. De vez em quando entra lá, dá uma olhada, você vai ver. Assim, o negócio de complexidade é assim, que muitas vezes tem muita coisa que é tão complicada, é na área de física e na área de biologia, tão distante do que a gente faz, que só não lê aquilo ali. Mas de vez em quando você acha algumas coisas bem interessantes na nossa área. Tem um monte de livros sugeridos aqui. Desde livros meio de ciência jornalística, que nem esses James Gleick aqui, muito bom. Livros sobre teoria de redes. Tem esse livro aqui, o IPEA lançou, teve um seminário muito grande, é gratuito, tem na internet, tem em inglês e tem em português. E eles convidaram um monte de gente para escrever para um seminário que teve no IPEA. Bom, aí eu não vou ver cada uma dessas coisas, mas continuo aqui depois. À medida que a gente for fazendo aqui, isso aqui já dá uma noção de onde que a gente vai. Eu não queria botar datas assim, esse aqui vai ser na aula 12, na aula 13, porque a gente precisa de uma certa flexibilidade para ver como é que anda. Mas a ideia é essa aqui. Então, eu vou parar aqui. Eu tinha pensado, seria útil para mim, talvez, eu sei que é chato isso aqui, eu odeio quando eu vou para seminários fazer isso, mas se cada um pudesse se apresentar só, onde cada vez só fala o seu nome, semestre que você está, qual que é o seu interesse, qualquer coisa assim, porque daí só fica eu aqui, eu nem sei se vocês existem de verdade ou só. Então vamos começar. Deixa eu começar então com Mayra Viana. Meu nome é Maíra, eu estou no 7º, tranquilo, eu respondo por qualquer nome. Estou no 7º semestre e eu ainda no 7º semestre não sei bem quais são meus interesses, só que eu sei que eu prefiro micro e é onde eu estou gostando mais de ficar. Ok. Então, Luísa França. Oi, meu nome é Luísa França. Maíra está no 8º semestre já, né? Não é 7º mais. Eu e a Maíra estamos no 8º semestre já, terminando o curso. E aí eu queria uma matéria que eu pudesse aprender bastante, aprender algo diferente, assim. E que nem você falou, acho que eu tenho essas mesmas críticas em relação a... Enfim, o quanto a economia, de fato, fala sobre a realidade, ou quer falar sobre a realidade. Então, eu achei bem interessante, eu gostei da apresentação hoje. Acho que é isso. Obrigado. Giovanni. Olá a todos, sabem o nome, está escrito na tela, óbvio.
E acho que eu já tive contato com a economia da complexidade antes. Eu cheguei a ler um livro do César Hidalgo, Why Information Grows. Eu gostei do tema. E espero que eu goste bastante desse semestre. É um tema que eu tenho interesse em aprofundar. Ok, Sofia. Oi. Dá para ouvir? Sim. Tá. Meu nome é Sofia, eu estou no 6º semestre e eu peguei essa matéria. No semestre passado eu fiz uma matéria com o Jorge, as meninas também fizeram, a Maíra e a Luísa. Ele falava de você o tempo inteiro, o tempo inteiro, tipo, toda a aula. E eu cheguei a ler um livro também, um pedaço do livro, acho que é do seu pai, do Charles Miller, sobre a economia ambiental e ecológica, e como a ecológica tem essa parte de entropia também. Essa é a área que eu acho, né, que eu mais me interessa, essa parte mais ambiental. Legal, porque o meio ambiente é um sistema complexo, né? Então, só que isso não foi explorado totalmente ainda. Então, João. E aí, gente, tudo bom? Eu sou João Pedro, também estou no 8º semestre, entrei junto com a Maíra e com a Luísa. E acho que vai chegando no final do curso, a gente vai procurando algumas respostas mais condizentes, né? Porque as que a gente aprendeu mais tradicionais parece que não se encaixam muito bem com a realidade. E aí, inclusive, o Marquinhos, ele é um amigo meu, assim, e a gente conversou muito sobre complexidade. Ele foi não só ele, um monte de gente que fez a matéria me inspirou a fazer, dizem que é a matéria mais legal do curso, então aqui estou, espero aprender muito aí e sair com uma visão mais ampla, né? Mais complexa da economia. Você não estava na China? Estava na China, mas eu voltei. Fiquei 6 meses lá só, mas aí eu tive que voltar antes por causa do Covid. Mas isso já foi em 2020, 2019 e 2020. Tá. João Romanal. Oi, meu nome é João, eu estou no 6º semestre e eu peguei essa matéria porque eu era membro do PET, né, e o Marcos também era, e ele constantemente apresentava artigos sobre economia da complexidade e todo mundo lá do PET, todo mundo falava para fazer essa matéria, que era a matéria mais interessante do curso e que você aprendia muito. Eu fiquei muito interessado e peguei. Ótimo. Gustavo. Gustavo Rodrigues. Oi, estava ligando o microfone. Oi, meu nome é Gustavo, estou no 7º semestre do curso de Economia. Estou fazendo essa matéria também para explorar outras áreas do curso, né, que eu não conhecia, e também por indicação de colegas. O Hiro, que é do PET também, ele fez essa matéria, me indicou, ele era super empolgado e falava que era muito interessante. Aí eu falei, tudo bem, quero conhecer um pouco mais, explorar outras áreas, então vim aqui e aceitei o desafio. É isso. Deixa eu só perguntar uma coisa uma coisa que eu queria saber também é se quem sabe programar, quem sabe, por exemplo, Python, por exemplo, isso é uma coisa que acaba que Depende do que é para fazer no Python, né? Brincar lá eu sei, né? O mínimo que você sabe já é útil. Eu, por exemplo, estou fazendo um esforço muito grande para aprender, mas passou de 50 anos, tenho muita dificuldade com esse tipo de coisa. Mas eu estou fazendo esforço porque eu acho que é um instrumento que vai servir para muita coisa. Vai ser o instrumento principal. Legal. Então, Gabriel. Oi. Eu não vou ligar a câmera, pode ser? Vontade. Eu estou no 8º semestre. Eu me interessei pela matéria porque eu já tinha visto algumas coisas de complexidade. Há um tempo atrás, acho que em 2018 ou 2019, eu tinha visto uma matéria no Correio sobre essa matéria da UNB, que me fez me interessar um pouco mais também. E sobre Python, eu sei programar bem o básico mesmo. Eu estou aprendendo, na real, agora. Ok. Márcio Monteiro. Boa tarde. Meu nome é Márcio Monteiro. Eu estou no 8º semestre.
E eu também entrei na matéria por curiosidade, né? Eu vi muitos amigos comentando e falando que era a melhor matéria do curso. E pelo que você apresentou, parece ser algo, tipo, bem diferente do que a gente costuma ver no resto das matérias. Então, acho que dá para agregar bastante. Júlia Souza. Olá, bom dia. Não vou ligar a câmera porque a minha internet está super ruim. Se eu ligar, vai ser um pouco complicado. Eu me chamo Júlia, estou no 9º semestre, já o último, e resolvi fazer a matéria por recomendações, tanto da disciplina quanto do senhor, e também porque eu tenho bastante interesse nessas coisas que fogem um pouco da economia convencional que a gente vê durante o curso. Eu já estou trabalhando com a área de infraestrutura, saneamento, enfim, e direto chega perguntas para a gente que com a economia convencional que a gente tem, a gente não consegue responder. Na verdade, é muito comum economistas serem muito massacrados por quem já está operando no setor de saneamentos. A gente vai apresentar alguma coisa técnica que a gente tem, e aí os operadores das empresas falam, tá, mas isso não tem nada a ver com a realidade, você não está considerando isso e isso. Então, aí eu resolvi pegar a disciplina. Legal, eu esqueci de mencionar, tem um centro de complexidade que é na Bélgica, não consigo lembrar o nome, mas é um centro de complexidade voltado especialmente para infraestrutura. E eles têm um curso lá, e parece bem interessante, justamente para esse tipo de coisa que você está falando. Que bacana, deve ser bem interessante, porque quando a gente vê na prática e compara com o que a gente aprendeu, a gente vê que tem um déficit muito grande, assim. Inclusive, outra coisa com engenharia, saiu na semana passada, eu vi lá no Complexity Digest, um periódico de engenheiros que chama The Bridge, o periódico chama A Ponte, e sobre complexidade. Então, tem vários, inclusive o César Hidalgo tem vários artigos curtinhos, mas sobre como que complexidade pode ajudar engenheiros. Então, é uma coisa interessante. Depois eu vou mostrar. Tem mais alguém? Eu só vejo essas pessoas que falaram. Não sei se tem alguém fora da minha tela. Então, tá. Então, eu vou parar aqui, porque eu não quero nessas aulas passar muito de 1h15 minutos. Eu acho que online, mesmo ao vivo, é um pouco demais, é contraproducente e fica, inclusive, muito pesado o arquivo depois. Então, acho que a gente já viu muita coisa aqui. Na próxima aula, a gente continua e com os conceitos em si. E daí, outras coisas de logística, por exemplo, aonde que eu vou botar os slides, aonde que eu vou botar os textos, a gente pode ver na próxima aula. Tá? Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta... O João Arbacho botou aqui um grupo no WhatsApp de complexidade. Eu criei um grupo aí para a gente ir se falando, se precisar mandar algum arquivo, se você quiser entrar aí também. Legal, boa ideia. Não sei, talvez vocês não queiram que eu entre, porque vocês não vão poder falar mal de mim. Então, deixa eu falar, não vou entrar não. Daí, então, a gente continua na próxima aula e quinta-feira. E se vocês quiserem aquele negócio de mudar de horário, conversem entre si depois. Eu, basicamente, não tenho quase restrição nenhuma, exceto minha outra aula. Então, é isso. Até quinta-feira. Obrigado, pessoal. Valeu, professor. Tchau, tchau. Boa tarde.